Desde que eu soube que os animes vinham do mangá, eu ouço o Sam reclamando de que o anime não é muito parecido com a obra original, não é muito parecido com o mangá. Isso se tornou meio que recorrente até os dias de hoje. E no programa de hoje é exatamente disso que a gente vai falar. Quando o anime não é parecido com a obra original, quando ela se distancia muito do original. Horrível. Já vou dando spoiler, é horrível. Calma, segura um pouquinho. Eu vou segurar. Já tá adiantando, rapaz, tá queimando Vou pauta. segurar. Antes da gente entrar na pauta, então, eu quero falar pra vocês do novo lançamento da Panini, álbum do Naruto, qualidade Panini, com figurinhas dos seus personagens favoritos e cromos especiais com as cenas mais marcantes da franquia. Você adquire o seu nas lojas e livrarias ou acessando lojapanini.com.br. Já completou o seu já? Não, cadê minha figurinha? Ah, eu colei tudo no meu, né? E para ajudar a gente a falar desse tema aí meio controverso, Anderson, abraços. Eu vou começar. O Haterman já começou. Eu vou começar trocando já. E quando a adaptação do anime é melhor que o mangá? Então eu A gente odeio? vai chegar lá. Mas você A também gente vai chegar odeia? lá. A gente vai chegar lá. Não, você tem que me contar se você Deixa- odeia. Você queimou o pauta. O Haterman e a Vanessa. Vanessa, você viu que o pessoal tá pedindo você mais vezes aqui no programa, né? Ah, é? Você não viu lá no grupo, lá no Melta Senpai? O pessoal tá pedindo pra você participar mais vezes. É, quando eu tiver alguma coisa interessante pra falar, pra Falou que os acrescentar cabelos dela são discussão. sedosos, que nem de uma Sailor. Claro. Eu cuido bem. Aí, ó. Ela hidrata diariamente o cabelo, galera. Vocês querem saber. Mas, cara, eu acho que desde o começo, desde que começou a passar Cavaleiros aqui, que a galera começou a ir atrás dos mangás na Liberdade pra saber o que ia acontecer, porque reprisou um monte de vezes. Pô, peraí, tá diferente do que é no mangá Qual aqui. que é? Eu sou muito de boa no geral, assim. Eu até fico meio encanado quando as pessoas reclamam de uns bagulho meio bizarro. Mas tem um negócio que, pra mim, não passa quase nunca. Existem exceções, é claro. É que eu vejo o anime, eu vejo o mangá como o storyboard do anime. Se for diferente, ainda mais quando o mangá é bom, eu fico muito possesso, cara. Eu não consigo terminar de assistir as coisas, não, velho. Exemplo mais recente, que gerou a conversa dessa pauta, é o Hinomaru Zumo. Fiquei tão bravo com as coisas que fizeram no Hinomaru Zumo que eu parei Você de falou que assistir. eles mudaram a cara. ordem das coisas. Mudaram Da tudo. história, né? Mudaram tudo. Tá virando uma adaptação real, tá virando uma história. Pra quem não conheceu o mangá e conheceu direto pelo anime, deve ser bom. Pra quem tá vendo assim, eu não consigo ver, eu parei, dropei. Mas e aquelas pessoas? Porque assim, eu tenho um exemplo muito próximo. O meu irmão, por exemplo, reclama pra caramba que eu leio o mangá e eu fico sabendo tudo antes do que vai acontecer no anime. Basicamente, você assiste o anime simplesmente pra ver a cena coisas do mangá animadas. animada. Mas é basicamente isso. Sou Mas eu. tem gente que prefere Assistir que, a animação. Tem Porque uma tem coisa cor, tem inédita. voz. Não, tem uma coisa, tem Ah, alguma quer uma coisa coisa inédita, inédita. sabe? Não, Porque tem. já leu aquele conteúdo no mangá, Ah, eu prefiro. já sabe Eu o que gosto. tem. Vanessa e Vanessa gostaria é que essa. tivesse uma história nova pra ler. Sei lá. A Vanessa é essa pessoa. O grande problema é que a maioria das vezes que isso acontece, a história é uma porcaria, né? Então, depende, né? Depende da obra. Você tem alguma obra que você fale... Bom, tirando os Cavaleiros de Aço, do Cavaleiros do Eu Zodíaco. acho o Shingeki no Kyojin, eu acho que a adaptação pro anime ficou melhor que o mangá. Ah, sim, Ah, é claro, mas também, porque não, no vamos anime, lá, né, pelo menos gente? você sabe quem é o cavalo e quem é o Eren. Não, No mangá, não, você mas não não é sabe por isso, não. No mangá você não sabe diferenciar quem é o cavalo, quem Tem é o Não, duas Eren. mas partes assim- no mangá que ela é muito chata. E aí o anime vai lá e dá uma resumida, dá uma adaptada melhor. Mas o Shingeki não tem uma história inédita, ele é simplesmente uma adaptação do que tá rolando no mangá. Ele não tem uma história fatos não Tô mudam. falando uma história nova. Os fatos Por não- exemplo, Mas que imagina ainda que... assim é baseada no mangá. Imagina que você tem lá o Shingeki e tal, e em determinado momento eles vão cortar, né, uma parte da história do mangá e vão mostrar uma missão secundária que eles fizeram pra salvar uma vila XPTO. Que Isso é filler. Sabe? Isso, teoricamente, seria um filler, mas é uma história, hoje em dia, é uma história nova contada a partir da obra original. Então, tem nomenclaturas, né? Porque antigamente a gente assistia diverge do mangá. Beleza, é uma série que diverge do mangá, você tem duas É um histórias pra extra. assistir. Depois virou filler. Com o Naruto virou filler. E aí, com Bleach virou... É uma história inédita que o Original. autor acompanhou de perto. Aí é a saga dos Bounce. Ou seja, e agora virou essa questão de ser uma história original, com o autor supervisionando, É tipo o Boruto. criando os personagens. Mas não, o isso é autor só tá pra junto. falar que não é ruim, né? Mas é Então, horrível. Mas é eu tenho- esse ponto que eu tenho quero um outro falar, porque ponto assim, também. porque em teoria é uma história nova com aqueles personagens. Se você gosta daqueles personagens, vocês vão ver ele em uma outra história que vocês que é diferente do que a gente você não já conhece, leu e sim, tal, é sim. um conteúdo extra. Dragon Ball fez muito Mas isso, mais só que acontece. ele não criava um conteúdo muito extenso, ele Mas isso era estendia, porque- Katekyo Ritmo Reborn ele fez isso. estendia as lutas, né? Então, mas isso é porque o conteúdo que eles criavam não podia alterar em nada a obra. Então a história não anda. É por isso que E parece aí, um grande enche os dois são linguiça. ruins, Você né? quer Mas ver um que é muito bom,
o anime e porque alcançou o mangá, eles acabaram dando uma distorcida? Soul Eater. Soul Eater eu acho maravilhoso, por causa do bônus. Legal, a animação eu gosto dos dois. Soul Eater é maravilhoso. Uma das mas quando a história do mangá quando o anime alcançou o mangá, eles precisaram mudar. Eles fizeram uma história que eu não gostei, o caminho que eles seguiram, porque o mangá ficou muito melhor. Eles mudaram. O final é completamente diferente. Bem diferente. Então segurem aí que daqui a pouco a gente volta pra falar mais um pouquinho sobre esses animes que se diferenciam dos mangás, das suas origens. Não sai daí que é rapidinho. O caminho inverso. Animes que viraram mangá. Existe uma ordem natural no cosmos das produções japonesas que aponta, na maioria das vezes, que o mangá vem antes do anime. O anime, entendido por esse ponto de vista, funcionaria mais como um produto que explora a popularidade de uma obra. Mas também não é estranho encontrar produções destinadas ao audiovisual que ganham suas contrapartes em papel posteriormente. A série Gundam geralmente tem sua animação precedendo o mangá. A adaptação da primeira série da franquia foi publicada pela Dengeki Comics em 1985, muitos anos depois da sua série televisiva. Little Witch Academia é uma obra que deu as caras primeiro em sua versão anime. Por conta do seu sucesso, as bruxinhas do Trigger tiveram suas histórias publicadas nas revistas Ultra Jump, Weeble e atualmente estão nas páginas da Shonen Ace. Há quem diga que o mangá de Cowboy Bebop saiu depois do anime, mas isso aconteceu apenas se estivermos falando da sua versão encadernada. O primeiro capítulo de Cowboy teve suas páginas publicadas pela primeira vez nas páginas da antologia mensal Asuka Fantasy Deluxe em 1997. Voltamos, e antes de entrar no assunto das obras que não são tão parecidas assim, com suas... Que raiva. Quero falar pra vocês de Dr. Stone, um dos mangás mais aguardados, né, aqui pelo pessoal do Ocidente e mais populares atualmente na Shonen Jump. Conta a história do Senko, um cara que acorda no futuro, depois que a humanidade foi petrificada, ele precisa saber por que aconteceu isso e como desfazer todo esse... o que aconteceu, né? Eu já sei mais ou menos o que acontece, porque eu tô acompanhando pela Panini. Você pode adquirir o seu pelas lojas e livrarias mais próximas ou acessando lojapanini.com.br. Beleza? Gostei disso aí. Espero que o anime seja igual. Eu também, né? Já anunciaram o anime? Vamos lá. Mas 2019 voltando. me aguarde. 2019 agora. Tem muito mais Haterman para 2019. Mas a gente já tinha terminado o bloco falando sobre obras que às vezes precisam de um filler para continuar a história porque alcançaram o mangá. E isso é um problema, ao meu ver, porque ele denigre toda distorce a obra. Distorce o que o autor queria fazer e aí você perde a profundidade dos personagens, você perde a história bacana que foi contada ali, que você espera um dia ver animado e não aconteceu. Um exemplo, um pouco mais antigo, o Kenshin. O Rurouni Kenshin teve uma série animada que se manteve ali igual ao mangá por 70 quase episódios ali, com fillers sendo inseridos no meio, meiozinho, mas que não cortaram a história original. Então você tem até pelo menos no final da saga do Shishio, você tem a história inteira. Depois daquilo, você tem um duelo de Feng Shui, cara, e eu tipo, não, velho, não. Os caras querem até um cara do Hitei Mitsurugi novo você lá. tem um discípulo novo do Hitei Mitsurugi que nunca apareceu, misturado com o cristão lá, o Shogomakusa. Você tem cavaleiros medievais em busca do santo grau pra uma água milagrosa, e você tem uma luta de Feng Shui que... Não! Você perde todo o arco final do Enishi. Ele é transformado num OVA que não tem nada a ver também, é uma porcaria aquele OVA. Aí você tem o arco das reminiscências, que é o arco do passado do Kenshin, que é muito bom, mas foge bastante do original também, não explica um monte de coisa, é mais uma coisa mais séria e tal. Mas esse não ficou ruim, apesar de ser bem diferente. Mas, cara, isso me revolta, assim, de uma maneira absurda. A gente tem um bom exemplo disso, de alcançar o mangá e os caras continuarem, por exemplo, com o Fullmetal Alchemist, né? Fullmetal Alchemist também do Bônus. Então. Trabalhou duas histórias legal, né? E ganhou um remake igualzinho ao mangá. Os caras, não, agora vamos fazer o... Tirando o primeiro capítulo. O Hunter também, né? O Hunter, a primeira série de 99 tinha um monte de filler, aí depois eles fizeram um remake. Esse é difícil de assistir. Outro que eu fico muito bravo. Shaman King. Shaman King tinha uma história inédita, assim, uma história que precisou seguir um padrãozinho Jump com campeonato, coisa e tal, mas você via que ele tinha uma identidade própria, que aos poucos ele ia se distanciando de um shonen tradicional. Ele era quase um slice of life, dependendo dos capítulos que você ia ler, com descrição de personagem, sim, com passado, com detalhes que não passaram no anime. No anime virou o Raul contra todo mundo, e aí todo mundo vai lá e ganhou do Raul unindo a sua... E é incrível que Shaman King teve um investimento pesado, né? Você tinha Megumi Hayashibara cantando a música de abertura, você tinha uma animação legal, seguia, dubladores... 12 capítulos ele seguiu ali a história. E depois quando eles foram pra América... Quando eles foram pra América acabou. Não era mais a mesma coisa. Você lia o mangá,
que você assistia na TV, infelizmente. O Rekka também, né? O Rekka era o Yu Yu Hakusho clone da Sunday. Que começou como um clone da Sunday, mas foi mudando. O anime foi feito pelo mesmo estúdio. As lutas do Torneio das Trevas do Rekka, cara, são iguaizinhas às lutas do Yu. Mas o anime era legal e apesar da história ter terminado daquela maneira meio bizarra, com um final alternativo, o mangá segue uma linha maravilhosa, ganhou um final em videogame, que você pode assistir um OVA dentro de um jogo de videogame de Play 2, que é incrível. Mas também é um exemplo que me irrita profundamente. Mas a Vanessa tem um exemplo contrário, né? O de Greyman. Então, o de Greyman é um exemplo de que o mangá é o storyboard do anime. Eu gosto. Eu acho que quando você lê uma história em quadrinhos, você lê, tem a visão do autor, mas você tem a sua visão também. A experiência sai completa com você. E aí, só que eles traduziram pra animação com um ritmo bizarro. Que a narrativa é na animação não ficou legal. Quando você assiste a animação, você consome o conteúdo de maneira mais passiva. Então, tem que ter um ritmo, sabe? Mas eu entendo perfeitamente. Você ficar preso num plano, numa página dupla por, sei lá, 20 segundos, caramba, isso aqui é muito legal. E aí você vai ver no anime e tem 2. Passa assim, ó, a página dupla. Então, às vezes pode ser dramático ou não, mas isso, tipo, é na direção do anime que é o problema. O problema tá na direção. Porque pode ser ou não igual ao mangá, mas ele tem que te levar. E quando o filler é filler de tudo, assim, não tem nem nada com a obra original, os caras fazem um filler por fazer, assim, tipo o Alma de Ouro. Alma de Ouro foi um negócio que fez sucesso mais pela nostalgia, né? Porque eles fizeram filler do filler. Que a saga de Asgard já era um filler na TV e virou um outro filler com Cavaleiro de Ouro, que é no meio. E é no meio da guerra do Hades. Sei lá, a galera adorou. Tem os animes são propaganda dos brinquedos, né? Mas veja bem, as pessoas reclamam de ver reprise de Cavaleiro Zodíaco pelo menos uma vez por ano. Ou seja, você já viu Cavaleiro Zodíaco? Cavaleiros muitas vezes. Qualquer coisa que eles lançarem de Cavaleiros vai ser consumido. Apesar das reclamações, como por exemplo a segunda temporada do Ômega, que é um pouco mais intragável. Eu assisti o Alma de Gordo, gostei, mas assim, tipo, é Cavaleiros. Eu assisti suavinho ali. E a gente tem um outro viés aí, que é quando o anime fica melhor que a obra original. Às vezes acontece. Às vezes... de cabeça, eu só lembro de uma, que é o Yu Yu, né? Você via que o Togashi tava meio de saco cheio de desenhar. Nada mais. Ele já não queria mais, eu quero terminar. E aí ele passava o negócio, a luta do Yomi é uma página, cara, no anime. Não tem luta, né? É só eles olhando um cara do outro. Exato, e aí no anime tem, sei lá, 3, 4 capítulos de luta lá. E é maravilhosa. É maravilhosa, os caras dão uma aprofundada, né? Eu gosto quando os caras dão uma aprofundada então, assim. Esse é um exemplo de que a animação acrescentou muito pra obra. Mas sabe quem faz muito isso também? One Piece. Que às vezes você tem uns negócios que... Tem uns fillers no meio do One Piece que eles explicam coisas que o Oda ele não explicou no mangá. Tipo, o treinamento dos caras nos 2 anos. Mas não estraga? Não. Porque ele deixa ali. Não, porque a história anda, né? Então, a história anda. Por exemplo, todo começo de filme, toda vez que vai estrear um filme, ele coloca, tipo, 2 ou 3 episódios ali, antes da estreia do filme no cinema, pra introduzir os personagens e pra meio que situar o leitor, situar quem tá assistindo e onde que passa aquele filme. Então é uma experiência muito gostosa. Você vai e tal, obviamente você fica meio frustrado porque corta a história do mangá, né? Eles dão um jeito ali dos personagens aparecerem no lugar e tal, ou no meio da ação. Mas você acaba ficando interessado, porque mais pra frente você vai assistir o filme e você vai querer entender todo o contexto. Né? Mas é que falar de One Piece é meio repetitivo, né, cara? Porque o Oda apesar de frustrante, o modelo novo eu gosto. O que eles pausam. Eu também adoro. Tem ali o Boku no Hero? O Boku no Hero também, mas eu ia falar do One Punch Man. Que tem uns 10 capítulos, né? 10. E aí tem todo mundo esperando a segunda temporada, faz 2 anos já, 3 anos. Tanto tempo por causa de problema de exatamente. Mas o Haikyuu teve 3 temporadas, se eu não me engano 3, e eram fidelíssimas ao original e pra mim isso... Agora uma dúvida. Isso já é meu sucesso, já. Os Cavaleiros de Aço não existem no mangá, certo? Não devia existir em lugar nenhum, né? Mas os Cavaleiros de Aço, eles são parte quase integral do Sensei Ômega. Vocês acham que os Cavaleiros de Aço tem alguma coisa pra agregar em Cavaleiros? Aí, ó, vamos perguntar pro pessoal. Vocês acham que Cavaleiros de Aço tinha alguma coisa pra agregar a Cavaleiros? Vocês gostaram? A gente quer saber a opinião de vocês. E quais animes vocês acham que ficou melhor ou ficou pior lá? Deixa pra gente no nosso canal no YouTube, nos comentários. A gente vai responder todo mundo. Tudo muito ruim. Não deixe de seguir o Senpai TV também nas redes sociais. Por hoje é só e até o próximo programa.